Y este miércoles les mostraremos una de las cápsulas que nos envía la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, en Brasil. Hay que destacar que este espacio es en portugués, un idioma que forma una parte esencial de la región iberoamericana. Y en esta ocasión le presentamos una entrevista con Duardo Medic, profesor del Departamento de Periodismo de la Universidad Federal de Santa Catarina, allá en Brasil. Eu sou jornalista, professor de jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina e também pesquisador do CNPq na área de jornalismo. A gente parte do pressuposto, a partir da teoria lá do Adelmo Genro Filho, que foi um colega nosso que já faleceu, mas deixou um livro sobre isso, que o jornalismo é uma forma de conhecimento, é uma forma de conhecer a realidade diferente das artes, diferente da ciência, né? Então, esse conhecimento que o jornalismo produz sobre a realidade, né, é a primeira coisa que um estudante de jornalismo tem que compreender, que ele vai produzir conhecimento sobre a realidade, que é um trabalho intelectual, né? Mas esse tipo de conhecimento é diferente do conhecimento científico, que é outro tipo de conhecimento que precisa circular na escola de jornalismo, ou seja, o conhecimento que as ciências produzem sobre o jornalismo para entendermos melhor o jornalismo. Então, tem uma sociologia do jornalismo, uma antropologia do jornalismo, uma economia do jornalismo, né? Que as diversas disciplinas científicas estudam o jornalismo. E também uma teoria do jornalismo que parte do próprio jornalismo para entender o que é jornalismo, como ele se diferencia das outras ciências. Então, esse é o segundo. E o terceiro são os conhecimentos para o jornalismo, ou seja, para o jornalista ser um intelectual, ele tem que também ter uma base de outros conhecimentos, não só sobre as diversas mídias, sobre a rádio, a televisão, a internet, os impressos, compreender cientificamente como funcionam essas mídias, também sobre a sociedade, né? Sobre a sociedade, a economia, a política, toda essa base cultural que o jornalista precisa. Então, esses são os conhecimentos para o jornalismo. O curso de jornalismo tem que ter essas três concepções e o fato de ser um curso só de jornalismo facilita muito isso. Por quê? Porque a teoria desse curso vai estar voltada para as necessidades do jornalismo, né? Quando os cursos se tornaram de comunicação, que aqui no Brasil aconteceu durante a ditadura, em 1969, né, o que aconteceu? As matérias que a gente tinha, como, por exemplo, História do Jornalismo ou Ética do Jornalismo, se transformaram em História da Comunicação, Ética da Comunicação, Teoria da Comunicação, que são disciplinas que têm um foco muito mais abstrato, muito mais espalhado, digamos assim, né? E aí não focam exatamente o que o jornalismo precisa, né? O jornalismo precisa se distinguir dentro do campo da comunicação. Isso não significa sair do campo da comunicação, que obviamente o jornalismo é uma disciplina dentro do campo maior da comunicação, como a medicina é uma disciplina no campo maior da saúde, né? Mas precisa se distinguir, precisa dizer qual é o seu diferencial. Então, por exemplo, no campo deontológico, ético, é completamente diferente a perspectiva do jornalista em relação à do publicitário, né? São profissões diferentes dentro do mesmo campo e o fato de ser um curso de jornalismo permite vislumbrar melhor essas diferenças. Durante muito tempo, né, se pensou que os jornalistas no curso de jornalismo ensinavam apenas as técnicas, né? Hoje, até pela mutação tecnológica, né, a gente vê que não é suficiente isso. Daqui a 10 ou 20 anos, as técnicas já serão outras. Então, o que nós precisamos entender? Precisamos entender, como dizia o Paulo Freire dizia que cada técnica é uma teoria cristalizada. Nós precisamos entender a teoria que está por trás dessa técnica, né, que um dia respondeu a uma necessidade específica, que pode mudar. E aí, a gente entendendo a teoria que está por trás da técnica, ou seja, pensando a técnica como tecnologia, né, a gente pode se preparar para as mudanças que essas técnicas vão ter e pensar também que cada técnica foi criada para atingir um determinado objetivo, e esses objetivos também podem mudar.